Olá, pessoal, eu sou a professora Júlia e hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria Bases de Administração Aplicadas à Enfermagem. Como eu disse para vocês na aula passada, né? Hoje a gente vai falar sobre a equipe de enfermagem, vamos falar da função de cada um da equipe de enfermagem, desde o enfermeiro até o auxiliar de enfermagem, tá bom? Vamos ir vendo com calma. Vamos relembrando, né? Porque é o que eu disse para vocês na aula passada, são coisas que vocês já viram na matéria de ética. Se vocês não tiveram essa matéria ainda, aconselho vocês a darem uma lida no Código de Ética do profissional de enfermagem, que no Código de Ética tá tudo o que um profissional de enfermagem precisa saber. Então, é para respaldo tanto nosso como dos pacientes também. Tem muitos pacientes que sabem até mais do que o próprio profissional, sabem mais do código do que o próprio profissional. E acaba ganhando uma discussão, enfim, pelo fato de saberem mais do código do que o próprio profissional. Mas depois, no final dessa aula, eu vou passar certinho para vocês o código de ética, tá bom? Tudo certinho. Então, a enfermagem, gente, ela não é exercida só pelo enfermeiro. Ela é exercida pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira. A parteira foi colocada na equipe de enfermagem faz pouco tempo pelo COFEM, tá? Mas as parteiras agora também fazem parte da equipe de enfermagem, tá bom? Cada um tem que respeitar o seu grau de habilitação segundo a legislação do COFEM. A gente vai ver, como eu disse, o enfermeiro e as funções do enfermeiro, o técnico de enfermagem, as funções do técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, as funções do auxiliar de enfermagem e assim por diante. Então, o enfermeiro, gente, para exercer a profissão, né, enfermeiro, é preciso fazer o curso superior na enfermagem, né, a graduação da enfermagem, e seguir o que a legislação diz, né? O enfermeiro, gente, ele é responsável por tudo que acontece no setor. No setor, na unidade de pronto atendimento, no postinho de saúde. É ele que precisa saber de tudo. Tudo que acontece de diferente, o paciente precisa saber. Desde o paciente não. O paciente não precisa saber, o enfermeiro precisa saber. Desde o que acontece com o paciente até com uma discussão que acontece entre equipes. O enfermeiro precisa saber, tá bom? Então, assim, por que, né? O enfermeiro precisa saber até de discussões que acontecem entre equipes. Entre equipes, que eu digo, é entre profissionais ali da equipe, tá? Porque, assim, é o enfermeiro que é responsável por aquela equipe. Então, por exemplo, se você discute com seu colega de equipe, e aí o seu colega de equipe vai lá e fala pro enfermeiro. Só que o seu colega, ele vai contar a versão dele e não a sua versão. Então, tudo tem dois lados, né? Dois lados da história. Então, por isso é importante. Sempre aconteceu algo de diferente, repassa para o enfermeiro. Ai, mas professora, nossa, o que aconteceu é muito bobo. Repassa para o enfermeiro. O enfermeiro, ele tem a obrigação de saber e apaziguar, até apaziguar a discussão. O enfermeiro tem a obrigação de fazer. Vocês acreditam? Aqui a gente tem algumas funções do enfermeiro: planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de enfermagem prestados. Pode prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Não é todo medicamento que o enfermeiro pode prescrever. Alguns medicamentos, sim, tá bom? O livro de vocês, na página 28, o volume 3 da página, o livro, volume 3, página 28, traz todas as funções do enfermeiro.
tá? Aqui eu vou colocar só algumas, não vou colocar todas, para não ficar uma aula extensa, porque como eu disse no começo, isso daqui vocês viram em ética. Se não viram em ética ainda, vocês vão ver. Então eu não quero entrar em outra matéria, tá bom? A gente tá falando de administração, a gente não tá falando de ética. Mas isso entra muito em ética, tá? Bom, técnico de enfermagem. Bom, pessoal, eu quero pedir desculpa pra vocês. O fato de eu ter que ficar tomando água é que esse tempo não tá favorecendo a minha voz. E se eu não tomo água, eu fico sem voz. Eu começo a falar, falar, falar e a minha voz vai sumindo. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô desse jeito. A professora tá pedindo arrego já. Bom, então eu peço desculpa, tá, gente, de ter que ficar tomando água. O técnico de enfermagem, então, vamos lá. Para exercer a função de técnico de enfermagem, é preciso realizar o curso técnico, que é o que vocês estão fazendo, de pelo menos 2 anos ou de 1.200 horas. O diploma de técnico, né, ele é expedido de acordo com o que diz a legislação brasileira e o seu órgão competente. O técnico de enfermagem, ele pode fazer mais coisas que o auxiliar de enfermagem, porém, só pode fazer o que a legislação o deixa fazer. Algumas funções do técnico de enfermagem. Pode prestar cuidados de nível médio, ou seja, em pacientes semicríticos que estejam em estágio quase grave. Deve prestar cuidados com supervisão de um enfermeiro. Tudo o que um técnico de enfermagem pode e deve fazer está no código de ética, tá bom? Auxiliar de enfermagem é um auxiliar, é um profissional que deve ter o certificado de auxiliar de enfermagem conferido por instituições de ensino nos termos da lei, né? E esse certificado ele tem que ser registrado no órgão, expeditor, enfim. A função do técnico de enfermagem pode dar cuidados básicos, sem presença de risco e complexidade e sempre com a supervisão do enfermeiro. Pode fazer curativos simples, administrar remédios simples e dar injeção na veia e no músculo do paciente sem gravidade. Deve observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas e prestar cuidados de higiene e conforto do paciente. Bom, como eu disse, detalhes vocês vão encontrar no código de ética. Bom, o livro de vocês, na página 28, traz um QR Code que leva diretamente à Lei 7.498 de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, tá bom? É importante, gente, vocês leem essa lei. Eu sei que ler lei é complexo, é até meio chato, né? Quando eu entrei na faculdade, eu vivia falando para os meus pais, nossa, eu tô fazendo enfermagem, eu não tô fazendo direito, pra eu ficar lendo lei igual eu tô lendo. Mas assim, gente, enfermagem é em cima da lei. É o que eu falo para os meus alunos. Quem fez ética comigo sabe o que eu tô falando. Quem tem conhecimento sobre essa lei, a Lei 7.498, e sobre o Código de Ética, está respaldado de tudo. Ganha qualquer discussão com o paciente, com o familiar de paciente, consegue ganhar qualquer discussão. Até sobre o seu líder. Se o líder quiser vir bater boca por coisa tonta, consegue ganhar discussão. Porque é essa lei, gente, que regulamenta o exercício da enfermagem. Então é uma lei super importante para nós sabermos, para nós, profissionais da enfermagem, sabermos. Vocês estão entrando na enfermagem. Então, gente, veem essa lei com outros olhos. Leem essa lei com cuidado, com carinho, com atenção. Se vocês não fizeram ética ainda, espera que a professora ou professor com certeza vai falar sobre essa lei. Agora, professora, eu já fiz ética, mas eu não lembro dessa lei. Volta, dá uma lida. Até eu, gente, eu já sou formada.
mais de 3 anos formada e às vezes eu volto para ler essa lei. Essa lei é muito importante, tá bom? Então, o que eu posso falar para vocês, né? Leem essa lei, 7.498, que tá o QR Code lá na página 28, tá? Do livro de vocês. E o código de ética. O código de ética é extremamente importante também. O código de ética eu creio que esteja nas páginas da frente e eu vou falar dele também. Código de ética, ó. Ah, não, gente, não. Acho que tá pra trás o código de ética. Desculpa, viu? Eu achei que tava pra frente, mas acho que tá pra trás. Como eu disse, o código de ética é importante. Então, leem os dois. E outra coisa, gente, a gente tá acabando as nossas matérias já. As nossas aulas, né? Na nossa matéria. Bom, a próxima aula a gente vai entrar em dimensionamento do trabalho de enfermagem, da enfermagem, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre dimensionamento, como funciona o dimensionamento da equipe de enfermagem. Depois a gente vai entrar em questão de escala de serviço, escala mensal, escala diária e acabou a nossa matéria. Então a gente tem aí mais 3 aulas no máximo, tá bom? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Podem me mandar e-mail, podem mandar mensagem no WhatsApp, que eu tento responder vocês o mais rápido possível, tá bom? Mas não fiquem com dúvida, gente. Não fiquem com dúvida na hora da prova, tá? Porque na hora da prova a professora não vai saber de nada. Já quero adiantar para vocês. Eu vou fazer uma lista de exercício para vocês, tá bom? Essa lista de exercício é para vocês estudar, tá? Não vai valer ponto nada. É para vocês estudarem, tá bom? E depois a gente vai fazer vocês, né, no caso, vão fazer as provas. São 2 provas, tá? P1 e P2. E é isso, pessoal. Tá chegando, tá acabando a matéria, então já queria deixar isso claro, tá bom? A aula de hoje foi bem levinha, foi só pra gente relembrar código de ética, as leis. A próxima aula, como eu disse, é sobre dimensionamento, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vão me mandando, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.